Então, pessoal, né, a gente tem uma longa jornada ainda para percorrer até falar sobre sistemas de controle em análise de sistemas de controle propriamente dito. Antes de começar a falar, né, sobre controle e antes de começar a falar sobre análise como um todo, né, a gente precisa lembrar o que é um modelo matemático, o processo de modelagem de sistemas. A gente vai falar um pouquinho sobre a transformada de Laplace já na aula de hoje também, né? Mas vale uma observação bem importante. Tá? A gente está falando sobre modelagem na aula de hoje, num exemplo principalmente, porém não é que eu exija que vocês saibam modelar. Modelagem é uma coisa que vocês vão ver em cadeiras específicas. Por exemplo, a cadeira de análise de circuitos é uma cadeira de modelagem de circuitos. A cadeira de fluidomecânica, que o pessoal da civil, não, o pessoal da mecânica tem, né, modela sistemas fluidomecânicos. Até o pessoal da civil, lá com aquelas cadeiras lá de isostática e tal, conseguem modelar as vigas. Tá? Então, a modelagem é o processo de obter, através de equações e leis físicas, né, um modelo matemático, né, que represente o comportamento de um sistema real. E esse modelo quase, eu não gosto de falar que com certeza, né, mas quase sempre é aproximado. Tá? A gente vai normalmente aproximar o modelo por um modelo linear que é mais bem comportado do que de fato o sistema é. Tá? Então, essa é uma baita observação que a gente vai fazer nessa parte da disciplina, que a gente vai se limitar, né, a trabalhar com sistemas lineares, embora quase nunca os sistemas sejam lineares, que fique claro. Já explico, né, uma situação desse tipo. Tá? Outra coisa importante, hoje em dia existe também o processo de identificação de sistemas, que é diferente da modelagem. A modelagem é um processo mais go horse, que demanda muito mais do que a identificação. Por isso que a identificação normalmente é a opção escolhida ultimamente. A identificação é literalmente aplicar um sinal que eu conheço, ver como o sistema reage e tentar encaixar, tentar descobrir qual sistema se encaixa ali naquela resposta. Então, na verdade, eu não modelo, mas eu identifico um sistema equivalente que eu posso trabalhar. Tá? Na aula de hoje eu vou mostrar a modelagem de um sistema bem comum, isso aí é de praxe em vários livros, né, mas é bem útil para relembrar algumas coisas. Tá? É um sistema eletromecânico, é um motorzinho CC, tá? Nada demais, não é difícil, tá? E é um exemplo bom, tá? Porque vocês vão conseguir entender bem fácil o processo de modelagem e também começar a entender um pouquinho o que é a representação em diagramas de bloco, tá? De sistemas. Tá? Lembrem-se, não é o ponto da nossa disciplina, mas é muito importante entender esse processo para perceber como que eu vou do mundo real para um diagrama de blocos lá naquele sisteminha de controle. Tá? Então é uma aula que não é muito importante, mas ao mesmo tempo é para entender a aplicação prática. Tá bom? Eu não preciso explicar para vocês, né, o que é um sistema linear, o que não é um sistema linear. Né, isso aí já é assunto visto, né, em sinais, mas fica essa observação. A gente aqui sempre vai aproximar os meus sistemas ou utilizar sistemas mais simples que sejam lineares. Né? Até fica uma observação, outra observação, estou procurando aqui a minha caneta preta, não faço ideia onde ela está. Se o sistema não é linear, eu nem consigo trabalhar com a transformada de Laplace, que fique claro. Tá? Um sistema que não é linear, ele é um sistema do capiroto. Tá? Ele não é tão fácil quanto os sistemas que a gente estudou em sinais. Muito, muito pelo contrário. Vários sistemas não lineares não têm sequer solução. Porra, professor, então a gente tá fudido. Né? Em resumo, sim.
tá? A gente vai ter que ir para estratégias muito mais, achei, para estratégias muito mais complexas, né, em controle se o sistema não, se eu quiser, que fique claro, se eu quiser considerar que o sistema não é linear. Porque esse conceito de usar um sistema não linear ou usar um sistema linear é muito relativo, em grande parte das vezes, à amplitude dos sinais que eu quero trabalhar. Então, um exemplo clássico é o pêndulo, né? O pêndulo, ele tem uma função que, se eu equaciono, a equação diferencial que modela o pêndulo contém um seno, né, na sua descrição matemática. Contém uma função transcendental. Então, é de fato um sistema não linear. Porém, eu posso aproximar o seno quando o ângulo for pequenininho. Então, quando o ângulo é pequenininho, esse sistema se comporta muito como um sistema linear. E ele só vai perder a linearidade quando eu utilizar sinais muito grandes. Tá? Por isso que a gente diferencia a análise de pequenos para a análise de grandes sinais. Usualmente, a análise de pequenos sinais eu posso linearizar os modelos, que fique claro. Né? Nunca é tão simples assim, né? Nunca é. Isso é uma não linearidade, pessoal, causada por uma função transcendental, ok? Mas existem não linearidades muito mais difíceis, inclusive, de modelar. Vou dar é um exemplo absurdo, né? Mas enfim, né? Se eu estou trabalhando com, não dá para ver, né? Não dá para ver. Espera aí, que eu vou achar um exemplo aqui. Vou achar um exemplo. É, como dizia um amigo meu, só respirem. Só respirem aí. Tá aqui uma vareta de solda, né? Que tem certa flexibilidade, né? Pode ver. Então, se eu fizer um engaste aqui dessa vareta de solda aí, analisar, por exemplo, a oscilação aqui no ponto, né? Eu percebo que ele mantém as características, né, para cargas pequenas, né? Mas o que que acontece? Vai chegar um momento, vamos imaginar que eu coloco uma carga muito grande aqui, ó. O que que aconteceu, né? O sistema mudou de comportamento porque aconteceu aqui uma deformidade, né? Então, muitas vezes os sistemas eles se comportam de uma maneira e devido não só à sobrecarga, né, mas em determinadas circunstâncias eu tenho uma mudança no comportamento, não digo que não é esperada, mas que não se encaixa com o modelo prévio, né? Por exemplo, se eu tenho uma madeira e a madeira cede, se as fibras arrebentam, né, se eu tenho um operacional e o operacional satura, né, a tensão chega muito perto da tensão de saturação, né? Então, existem não linearidades que são bem difíceis de serem modeladas, inclusive matematicamente, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas pela graça do Senhor, a gente não vai trabalhar com esses sistemas, né? Os nossos sistemas sempre vão ser bem comportadinhos, matematicamente falando, tá? Que fique claro. Então, modelagem. A modelagem é uma das grandes áreas, né, da engenharia que eu considero. Considero três grandes áreas, né? A modelagem, ou identificação do sistema, a obtenção do modelo matemático para a gente trabalhar. A análise. O que é a análise? É a obtenção da resposta do modelo. Tá? E, por último, o projeto. Né? Então, a gente vai falar sobre modelagem só para permitir que vocês entendam melhor a análise e depois, se vocês forem aprovados, se Deus quiser, o Senhor me ouça, vocês vão poder projetar sistemas de controle. Então, modelagem, ou melhor, exemplo de modelagem. Então, nessa aula, e na verdade eu faço isso há alguns anos, eu vou modelar bem rapidamente para vocês o motor CC. Né? O motor CC, né, eu não tenho um motor CC industrial aqui.
para mostrar para vocês, infelizmente. Eu tenho um motor CC realmente a ímã permanente, né? Aqueles que vocês provavelmente conhecem. Deixa eu achar aqui os meus motores. Achei já, olha só. Foi rápido. Tá? Foi rápido. Tá meio judiado, mas esse aqui é um motorzinho CC, vocês já devem conhecer. Eu não estou falando desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um motor universal, não sei se eu já falei para vocês. Tá? Na indústria, os motores CCs, né, que são realmente para cargas mais pesadas, digamos assim, eles têm, ele tem à disposição 2 enrolamentos distintos. Tá? E eu até posso usar o motor universal, né, que na verdade eu poderia modelar esse carinha aqui, tá? Utilizando esse diagrama aqui. Mas o modelo só vai nos servir para esse tipo de motor. Já explico por quê. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Eu precisaria ligar aqui o zoom automático, né? Mas eu tenho comutadores aqui dentro que liga, né, terminais aqui de fora a um enrolamento do rotor, né? Quero ver se estirando vocês conseguem ver o enrolamento do rotor lá, tá vendo? Perfeito? Além desse enrolamento do rotor, eu tenho por fora aqui, não sei se vocês conseguem ver, acho que fica até mais fácil de ver, o enrolamento que a gente chama de enrolamento de campo para a máquina CC. Tá? Professor, mas isso não é uma máquina CC. Né? De fato, eu ligo na tomada, né? Mas eu posso ligar também CC, esse carinha aqui. Né? Mas vocês perceberam que eu tenho 2 enrolamentos. Ok? Esse enrolamento aqui é conhecido como enrolamento de campo, e o enrolamento que está lá no rotor, lá dentro, né, ele recebe o nome de enrolamento de armadura. Tá? Então, no motor CC, eu tenho 2 enrolamentos. O enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. Tá? O enrolamento de campo, ele é usado, pessoal, para gerar o campo CC da máquina elétrica. O que acontece? Vocês já viram em física o motorzinho, o princípio de funcionamento do motor, né? Eu espero que vocês já tenham visto, na real. Tá? Se eu tenho uma espira aqui, um condutor, na verdade, né? Não precisa ser necessariamente uma espira. Tá? E esse carinha está imerso num campo magnético. Se passa uma corrente por esse fio vai estar sujeito a uma força. Perfeito? Se eu construo a máquina elétrica de tal maneira que a corrente num sentido tem, num lado, desculpa, tem um sentido e no outro lado tem outro, por exemplo, eu vou gerar um torque, porque eu posso produzir uma força nesse sentido e uma força nesse sentido no fio. Então, na verdade, essa espira vai girar. Só que para isso eu preciso ter uma corrente circulando num campo, digamos assim, né? Uma espira que está imersa num campo magnético. O enrolamento de campo é quem gera esse campo magnético aqui, ó, pessoal. Então ele está aqui justo para gerar o campo magnético da máquina CC. O enrolamento de armadura, de fato, é o enrolamento que vai produzir o torque. A máquina CC genérica tem essas 2 bobinas. O que acontece, pessoal? Existem muitas formas de ligar essas 2 bobinas. Tá? No motor universal, o enrolamento de campo é ligado em série com o enrolamento de armadura. E isso produz uma série de, digamos, vantagens. Né? Por exemplo, o torque do motor é muito alto em baixa rotação, o torque é proporcional à corrente ao quadrado, né? Então, quanto maior a corrente, maior o torque. Então, isso é muito bom quando o eixo está travando, né? Isso vai jogar a corrente para cima, vai aumentar o torque, o eixo vai girar mais forte. Né? Então, por isso que é bastante usado em furadeira, em liquidificador, enfim.
Dá para ligar os dois em paralelo, dá para ligar com o reostato, dá para ligar de N maneiras isso aqui. E dá para ligar também, né, na ligação que a gente conhece como ligação independente, em que eu alimento o campo com uma fonte externa diferente da fonte que eu alimento a armadura. Tá? Nesse caso, pessoal, se eu colocar uma fonte CC aqui, por exemplo, constante, com valor fixo, a corrente no enrolamento de campo vai ficar constante e, consequentemente, né, o campo produzido que enlaça aqui, o fluxo magnético, vai ser uma constante. Então, o que acontece? A máquina CC com alimentação independente funciona de maneira muito parecida com o motor a ímã permanente. Por quê? Porque nesse carinha aqui, por exemplo, né, eu só tenho 2 terminais. Esses 2 terminais são o enrolamento de armadura, né, o enrolamento que está no eixo. O campo é produzido, se eu abro ele, por 2 ou mais ímãs permanentes aqui dentro. Compreenderam? Que gera esse campo em que a bobina, né, a armadura, o rotor da máquina está imerso. Né, submerso, imerso, não. Que está ali no meio, né? Perfeito? Então a gente vai estudar o motor CC com alimentação independente, que se torna basicamente, ou o modelo é muito parecido com esse carinha aqui, que é um motor CC com ímã permanente. Por quê? Porque eu vou ter um fluxo magnético constante dentro da máquina elétrica. E daí eu vou ter só, né, eu vou ter só que me preocupar, eu vou dizer que isso aqui é só a armadura, né, em que eu vou aplicar aqui uma tensão. Eu vou alimentar esse motor, colocando uma tensão que eu vou chamar de VG, de T. Né? E esse motor vai girar. Né? Eu não estou muito preocupado, não é uma aula sobre máquina CC, vocês vão ter cadeiras para isso. Né? Eu só estou explicando um pouquinho, aguçando a curiosidade. Eu não sei se alguns já devem estar fazendo conversão, outros vão fazer. Né? Então, só para trazer uma coisa nova também para a aula. Né? O que acontece, pessoal? Essa bobina, esse enrolamento aqui que tem dentro, eu vou abrir um motor para ficar mais fácil de mostrar. Tá? O meu induzido, digamos assim, né, para falar um palavreado mais coloquial, tá? Não deixa de ser uma bobina. Né? Então, quando eu alimento esse circuito, ele vai ter uma dinâmica elétrica causada por esse enrolamento. Porém, né, o motor, ele tem toda uma parte mecânica também. Ele está ligado aqui, esse rotor está ligado a um eixo. E esse eixo muitas vezes não, né? Esse eixo tem toda uma inércia mecânica, né? Ele tem massa, esse eixo. Então tem toda uma parte mecânica que eu não posso desprezar na hora de modelar uma máquina. Tá? Porque se não tivesse massa, esse motor, quando eu ligasse, iria tender para o infinito, inclusive, né, a velocidade. Então, tem que se modelar também a parte mecânica. Eu tenho torques, eu tenho inércias, eu tenho atritos mecânicos aqui. Então, o que acontece? Eu posso separar esse sistema em 2 partes básicas, uma parte elétrica e uma parte mecânica. E existe, obviamente, uma relação entre esses 2 mundos, que é dado pelas equações de indução mesmo. Né? Vocês já viram falar da lei de Faraday, né? Por exemplo. Então, se eu tenho uma bobina que gira aqui, eu vou ter uma indução aqui nessa bobina, tá? E, consequentemente, eu vou produzir uma corrente, essa corrente vai produzir o torque, né? Porque se eu tenho corrente aqui, eu vou ter força.
Só que daí essa força vai mudar a velocidade, se muda a velocidade, eu vou mudar a indução. Então, na verdade, o que acontece? Esses dois mundos, eles estão intrincados, eu não consigo separar eles. Tá? Então, por isso que eu gosto desse modelo, porque não é só um modelo elétrico, eu preciso também do conhecimento dessa parte mecânica. E aqui eu vou fazer um parênteses. Normalmente a modelagem exige um conhecimento muito bom da área que tu vai modelar. Por exemplo, se eu vou modelar um sistema mecânico, eu tenho que saber as leis de Newton, né? A mecânica newtoniana, né? As leis do movimento circular, enfim. Se eu vou modelar um sistema térmico, eu preciso eu preciso de ajuda do pessoal da mecânica, normalmente, né? Porque são eles que trabalham mais com essa área. Se eu sou muito fraco na elétrica e o meu circuito tem MOSFETs, é bem complicado, eu vou precisar falar com o engenheiro eletricista. Tá? Então, a modelagem é complicada nesse sentido, porque demanda um conhecimento muito específico. É por isso que o pessoal do controle gosta de identificar, que nem eu falei, né? Bota um sinal, vê a resposta, joga os dados no MATLAB, e o MATLAB pipoca uma coisa que eu consigo trabalhar, um modelo matemático aproximado, que não é modelado, que fique claro. Ele só tem a mesma resposta, né? Mas pode ser diferente. Tá? Então, o que acontece? Eu vou separar em dois momentos. Primeiro a parte elétrica e depois o modelo da parte mecânica, e daí tem equaçõezinhas que relacionam esses dois mundos. Então, a parte elétrica. Né? Então, quando eu alimento o meu motor, a bobina ela pode ser modelada por um resistor em série com um indutor, porque é um fio enrolado. Só que, além disso, pessoal, quem já viu até análise 2, sabe que esse rotor, que essas bobinas, elas podem sofrer uma indução elétrica. Tá? E vai acontecer, porque elas estão imersas num campo magnético. Né? Então, se eu giro essa espira aqui, eu vou ter variação de fluxo. E se eu tenho variação de fluxo, inevitavelmente eu vou ter tensão sendo induzida. Então, eu preciso de uma fonte que é conhecida como fonte, na física, contra-eletromotriz. Força, desculpa, né? Contra-eletromotriz. Que eu vou chamar de... Aqui faltou um ponto. Simplesmente E de T. É uma tensão E, ou melhor, VE. VE, tá bom. Tá? Aqui é VG, que é a tensão do gerador, digamos assim. É a tensão que eu estou aplicando nos terminais da minha armadura. Tá? E é normalmente assim que eu controlo uma máquina CC. Se eu vario o nível de tensão aqui, eu vou ter um resultado em velocidade ou torque no eixo, diferente. Tá? Aqui eu tenho a resistência de armadura e aqui eu tenho a indutância de armadura. Sem olhar em lugar nenhum, hein? Não vale olhar. Tá me ouvindo? Não vale olhar. Principalmente quem fez circuitos comigo. Se bem que isso é conteúdo de circuitos 1, mas não diferente. Né? Eu quero que vocês equacionem, encontrem a equação diferencial. 5 minutos, hein? Eu quero que vocês encontrem IA, eu vou chamar isso aqui, é IA, tá, pessoal? A equação diferencial que modela esse circuito elétrico aqui. 5 minutos. Vocês estão aí comigo? Sim. Sim. Bom, porque ninguém responde, né, Tim? Vocês estão mudo? O que deu com vocês? Eu vou botar a nossa playlist tocar e vocês têm uma música para resolver isso aí, hein? Uma música. Já tem uma música para vocês aqui, ó. Porque vocês estão quietos. The Sound of Silence. Ó. Mas aqui é? Tchau. Agora sim. Agora eu quero ir dançar, professor, que é uma festa, não tá dando. Essa aí porque é under pressure, tá? Eu quero que vocês relacionem a corrente com as tensões e, obviamente, as resistências e a indutância.
4 minutos. Pressuring. Tempo! Conseguiram aí? Não conseguiram? Nossa, agora que eu vi que meu cabelo tá horrível. Devia ter dado aula de boné. O silêncio falou que vocês, pelo visto, não conseguiram. Mas vamos fazer juntos aqui, vamos fazer juntos. E daí vocês vão tirar as dúvidas de vocês. Detalhe, hein? Melhor jeito de relacionar tensões e correntes, nesse caso, é fazendo a equação de malha. Tá? Mas para fazer a equação de malha, a gente tem que lembrar algumas coisinhas. Né? Eu tenho a tensão aqui na resistência, eu tenho a tensão aqui na indutância. Tá? Então, se eu fizer aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter menos VG, eu vou omitir o tempo se vocês me permitirem, fica mais limpo, né? Mais, que eu passei no mais, a tensão na resistência RA, mais, passei no mais, a tensão na indutância LA, mais VE, que é a força contra a eletromotriz. Isso aqui é igual a 0. Ops, mas não tem corrente aí, né, cara? Não tem, de fato não tem. Porém, eu posso expressar as tensões nesses ramos em função da corrente de malha IA. E para fazer isso, eu preciso lembrar da lei de Ohm e também da equação no indutor. A tensão no resistor é fácil, né? É RA vezes IA, porque é R vezes I, a relação entre tensão e corrente no resistor, né? Então, substituindo isso, vai ficar menos VG mais RA vezes IA mais a tensão no indutor é um pouco mais complexa, né? A tensão no indutor, pessoal, qual que é a relação entre tensão e corrente no indutor? A indutância vezes a derivada da corrente em função do tempo. Exatamente, né? É a indutância vezes a derivada da corrente. Muito bem. Né? Isso tem a ver, obviamente, com o campo produzido pela corrente. Né? Porque a lei de Faraday diz que a tensão induzida numa bobina, né, é N vezes a variação do fluxo magnético, né, naquele elemento. Como no indutor quem produz o fluxo é a própria corrente, a corrente vai produzir o campo, né? Então, na verdade, se a corrente varia, o campo varia, é exatamente por isso que a tensão é proporcional à derivada da corrente no indutor. Vocês vão estudar isso em análise 1 e análise 2 também. Tá? Então, a tensão no indutor vai ser LA vezes a derivada da corrente, IA. Ou IA ponto, né? Tanto faz. Mais, ou IA linha, né? VE, isso é igual a 0. Então, essa é a equação diferencial que modela a parte elétrica desse circuito. Se eu reorganizar, eu vou ficar, né, com LA DIA, aí ficou ruim, DT, mais RAIA, mais VE, isso é igual a VG. Aqui é um E, hein? Aqui é um E. Então, essa é a equação da parte elétrica do motor. A parte mecânica, como eu sei que pelo menos todo mundo tem uma raiz, um pé na elétrica aqui, porque todo mundo tem as cadeiras de circuito, nem todo mundo tem as cadeiras de modelagem de sistemas mecânicos. Então eu vou ser menos detalhista na explicação, tá, pessoal? O fato é o seguinte, esse sistema mecânico, né, eu tenho que fazer o balanço de torque aqui, tá? Então eu vou ter alguns torques, vou ter que fazer, isso vai depender também do que eu considerar, se eu considero o eixo rígido ou não, se eu considero ou não o atrito, mas usualmente se considera o atrito no mancal, se considera uma inércia, mas se considera o eixo rígido, né? Porque se o eixo for de aço, ele vai ter uma dinâmica que eu posso desprezar. Tá? E fazendo, lembrando que eu vou ter
uma velocidade, eu vou ter um deslocamento também, um deslocamento angular aqui, eu vou ter torques que se opõem, então eu vou ter um torque produzido e eu vou ter dois torques, em resumo, que se opõem, que vai ser o torque do atrito e também o torque inercial mesmo, né? A dificuldade que eu tenho para girar, de fato, aquela massa. Vocês sabem, né, que se eu distribuo diferente a minha massa, vai mudar o meu momento de inércia J, né? Que se eu giro assim, é muito mais fácil do que girar com a mão aberta. Tanto que se eu fecho a mão, eu acelero o meu giro, né? Tá? Mas enfim. Então a distribuição e a massa gera o que a gente chama de momento de inércia daquele carinha. Eu não me lembro, mas tem a ver com a integral, né? A fórmula do momento de inércia. A integral de todos os pontos, enfim. Se eu equacionar, eu não vou entrar em detalhes, que nem eu prometi que eu não ia entrar em detalhes, mas esse sistema mecânico vai ter mais ou menos, considerando que isso aqui tem uma velocidade angular ômega, esse eixo, vai ter mais ou menos não, vai ter essa equação aqui, ó, que vai ser momento de inércia vezes a derivada da velocidade, que é a aceleração, tá, pessoal? Isso aqui é a aceleração angular, é o alfa de t, né? Que é a derivada do ômega, né? Mais um coeficiente de atrito vezes a velocidade, isso vai ser igual a um torque, né, que eu aplico no eixo, tá, pessoal? Então eu vou chamar isso aqui de torque elétrico, né? Basicamente, pessoal, essa é a equação. E não é muito diferente, pode ver. Aqui eu tenho LA, DA, RA e A. Aqui eu tenho J vezes uma derivada, mais B vezes a variável, né? A única diferença é que eu não tenho esse VE aqui, eu não tenho um outro sinal sendo compondo essa equação diferencial, né? Então, é uma equação diferencial de grau 1 também, não muito complexa, né? E eu não vou entrar em detalhes, honestamente, tá? Porque eu acho que não vale a pena para a nossa aula. Eu não vou fazer o balanço de torques aqui, eu só vou escrever um pouquinho melhor isso aqui. Então, eu tenho uma equação diferencial que produz dinâmica, então a parte mecânica tem uma dinâmica associada, e um detalhe, normalmente essa dinâmica é a mais lenta do sistema. Normalmente. O circuito elétrico ele é relativamente rápido, a dinâmica aqui das derivadas do indutor em relação à resistência, né? Essa parte aqui tem uma dinâmica muito mais rápida que essa parte aqui. Tá? Então, não dá para não modelar isso, né? Simplesmente não dá. Agora sim, tem duas coisas importantes aqui. O torque elétrico, o sinal de entrada desse subsistema, que é o torque no eixo, quem produz é uma variável da parte elétrica. Tá? O torque no eixo, pessoal, é proporcional à corrente de armadura. Tá? Então, esse torque elétrico, eu posso estabelecer uma relação. Não vou entrar em detalhes de novo, né? Tem uma relação matemática com a corrente elétrica, e a relação é K1, eu vou chamar de KE aqui, vezes o fluxo magnético, vezes a corrente de armadura. Só que aí que tá, pessoal. O fluxo, ele é constante, porque a minha alimentação do campo é constante. E o fluxo é constante também em máquinas com ímã permanente. Então, na prática, isso aqui eu posso dizer que é uma constante. E aí que entra um detalhe importante. Vocês viram em sinais e sistemas que, se eu tenho produtos de sinais, né, eu perco a linearidade. Por isso que esse motor aqui, cadê ele? Esse motor aqui, ele é intrinsecamente não linear. Né? Porque ele está ligado em série com a armadura. Então eu vou ter
aqui uma coisa que é proporcional aí ao quadrado. Né? Então, isso resulta um sistema que não é linear. Em contrapartida, o motorzinho de ímã permanente, como o fluxo é constante, ele se comporta de maneira muito mais linear. É por isso que ele é bastante, ou era, né, bastante utilizado para controle, em situações em que o controle do torque, o controle da velocidade é muito importante. Tá? Hoje em dia, existem drivers como esse aqui, esses ESCs aqui da vida, e os motores, eles são chamados de brushless, mas... Ah, peraí. Esses motorzinhos aqui, ó. Isso aqui tá léguas de ser um motor CC. Embora os filha da puta deram uma alcunha para ele que eu detesto, que é motor CC sem escova. Essa merda aqui é uma máquina síncrona. Isso aqui é um motor síncrono. Funciona em CA, com corrente alternada essa merda. Tá? Só que tu liga essa porcaria aqui nesse carinha, né? E controla essa porcaria com o sinal PWM. Né? Então, na verdade, o ESC, ele tem um controle que faz esse bichinho aqui ser muito mais fácil de controlar. Tá? Mas antes de ter toda essa eletrônica, né, que já existe há muito tempo, mas se popularizou ultimamente com esses ESCs aí, tá? A máquina CC era bastante utilizada por essa linearidade, pelo fato de eu ter um torque constante. Tá? E outra, a força contra-eletromotriz também tem uma relação com o fluxo e com a velocidade angular, que seria não linear, não fosse o fato de eu ter campo constante. Tá? Então aqui eu também posso considerar que isso é uma constante. Ó. Tá? Até vou chamar de linha aqui, porque daí eu vou escrever isso mais simples. Então eu posso dizer que isso é uma constante vezes minha corrente. E eu posso dizer que isso aqui é outra constante vezes a minha velocidade angular. E com isso eu tenho todo o modelo do meu sistema. Eu tenho uma equação da parte elétrica, eu tenho uma equação da parte mecânica e eu tenho duas equações que relacionam as duas equações anteriores. Não adianta modelar e não entender isso, ó, pessoal. Bem importante, eu vou trazer para vocês a câmera aqui pertinho. Espero que vocês consigam enxergar. Vocês conseguem ver os ponteiros? Não, né? Não conseguem ver os ponteiros. Só um minuto. Ah, mas credo. Tá aí, ó. Eu tô ligando o motor aqui, ó. Tá vendo o motor aqui, ó? Tá barulhento esse negócio aqui. O que acontece, ó, pessoal? Coloquei 12 volts lá aproximadamente. Nem dá nada a corrente, mas vamos ver, ó. Quero ver se vocês... Viu que a corrente deu uma pipocadinha quando eu liguei ela, né? Tá? O que acontece? Quando eu estou com o meu eixo livre, a velocidade angular ela é muito alta, né? Como a minha força contra-eletromotriz é proporcional a essa velocidade angular, a força contra-eletromotriz vai ser bem grande, vai ficar muito parecida com a minha tensão de entrada, e a corrente em regime para uma situação de eixo sem carga é bem baixinha, tanto que nem aparece aqui, ó. Tá, isso aí é menos do que 0,1 ampere, isso aqui tá no low, tá no baixo ainda, né? Então não chega nem a 0,5, 0,25, pô, não é praticamente nada. Porém, o que acontece, ó? Quando eu começo a bloquear o meu eixo,
o meu ômega diminui muito. Quando o meu ômega diminui, a força contra-eletromotriz reduz. Consequentemente, eu vou ter uma corrente IA maior. Quando a corrente IA aumenta, né, o meu torque elétrico no eixo aumenta também. Então, o que acontece? Ele coloca mais força no eixo. Então, fica mais difícil, né? Eu tenho que efetuar mais força para segurar o meu eixo. Tá? Então, na verdade, isso aqui está tudo intrincado, está tudo relacionado aqui. E o mais engraçado não, né? Esse modelo serve também ao contrário. Ó, se eu desligo e giro o... Cadê aqui? Ó. Se eu giro, o ponteiro da tensão aumenta ali, né? Então, na verdade, essa máquina ela funciona tanto convertendo energia elétrica para mecânica, tanto convertendo mecânica para elétrica, né? Vai uma via de mão dupla essa porcaria. Tá? Mas vocês têm que olhar essas equações e tem que ver, de fato, que elas fazem sentido, né? Esse sistema aqui está totalmente ligado. E outra, né? O torque aumenta, mas a velocidade não aumenta instantaneamente. Pode ver na partida. O motor parte, né? É bem difícil de ver, né? Se eu fosse ver em câmera lenta, vocês vão ver que o motor acelera, né? Devido à dinâmica da parte mecânica. Então a corrente sobe rápido, porque a força contra a motriz é zero quando ele está parado, né? O torque é quase instantâneo, ele chega bem rápido no eixo. É só ver a corrente, como ela, na hora que eu ligo, ela aumenta, né? Só que o ômega depende da dinâmica mecânica. Quando o ômega sobe, o VE no circuito elétrico muda, né? Porque muda a força contra-eletromotriz. Então isso aqui é tipo uma bola de neve, né? Tá tudo ligado. É um sisteminha de segunda ordem, na realidade, porque tem duas equações de primeira, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Em controle, totalmente torto. Em controle, eu não quero que vocês saibam modelar o sistema. Porém, eu vou obrigar vocês, né, a saber se virar depois que vocês têm as equações. Tá? Então, o que eu vou querer de vocês? O meu objetivo com esse modelo, né, vamos imaginar que esse motorzinho CC, que eu mostrei para vocês, é parte integrante de algum mecanismo de controle. Por exemplo, ele está tocando a roda de um Segway, né? Ele está tocando um fuso com parafuso sem fim para mexer o ângulo, sei lá, de algum sistema. Enfim, tá? Motores são muito utilizados como atuadores em sistemas de controle, para modificar uma variável. Tá? Então é muito importante que eu consiga modelar ele, ou pelo menos que eu entenda o processo de modelagem. Então, o que eu vou querer que vocês façam? Que vocês obtenham o modelo matemático do motor, né? Eu modelei ele por partes, né? Vocês têm todas as equações vocês têm a descrição matemática pronta. Eu quero que vocês encontrem o sistema cuja entrada é a tensão, VG, e a saída é a velocidade angular. Eu sei que quase não apareceu, deixa eu ver. E, para exercitar um pouquinho, na verdade, eu desejo que vocês façam isso utilizando a transformada de Laplace. Eu vou entrar com VG de S e vou sair com ômega de S. O que vai ser isso dentro desse bloco, pessoal? Como é que é o nome desse carinha que eu posso dar o nome que eu quiser, a letra que eu quiser, né, na real. Mas ele tem um nome muito importante. Quem fez sinais comigo? Porra! Função de transferência? Função de um transferência, sistema. né, time? É um sistema, mas quando eu utilizo o Laplace, né, a função de transferência, digamos assim, é aquela coisa, aquela entidade
que modela o sistema quando eu penso em entrada e saída. Tá? Então, normalmente a gente vai usar G ou H de S para representar o que a gente chama de função de transferência. E G de S é a razão entre a saída e a entrada do meu sistema no domínio da frequência, utilizando a transformada de Laplace. Quando eu trabalho no tempo, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Porque quando eu trabalho no tempo, a saída vai ser a convolução do sinal de entrada com a resposta impulsiva desse mesmo sistema. Só que percebam que é impossível eu dar um impulso nesse motor, né? Tá? Mas eu prefiro que vocês façam isso utilizando a transformada de Laplace. Então, tema de casa para a aula que vem. Tá? Obter a transformada G de S desse motor CC utilizando álgebra. Vocês vão ter que deixar KE, KW, R, L, J, B. Tá? Lembrando que J é o momento de inércia e B é o coeficiente de atrito viscoso. Tá? E basicamente era isso. Eu sei que a gente tem aula ainda, porém, para vocês fazer alguma coisa, isso vai levar um tempo, e para vocês desenferrujar quanto à álgebra, que isso é fundamental, eu quero mesmo que vocês tentem fazer isso sozinhos, e no início da aula que vem, eu faço para vocês, ou eu apresento, eu posto para vocês a solução. Tá? Mas é muito importante que vocês consigam chegar a isso, nesse resultado, sozinhos. Né? Vocês vão ver que a maioria dos erros que vocês cometem são erros de álgebra. Tá? Porque como a gente vai trabalhar com a função de transferência, e só com funções de transferência, basicamente, durante todo o semestre, né? Eu vou ter que ser muito bom em álgebra. Então, vou dar a morta para vocês. Ó. Apliquem Laplace nas equações 1, 2, 3 e 4, lembrando da propriedade da derivação temporal, e depois vão substituindo uma na outra, até chegar numa equação que relaciona VG e ômega. E daí façam a razão entre ômega e VG. Fechou, pessoal? Mas uma coisa antes de terminar totalmente. Vocês perceberam que no final da modelagem eu vou ter um bloco, um sistema modelado em que vai entrar um sinal de tensão e vai sair um sinal de velocidade. E eu vou até mostrar para vocês aqui, para finalizar, beleza isso aqui, que a tensão, ó, se eu vario a tensão na máquina elétrica, a rotação varia, tá vendo? Como tá bem devagarinho. Mas vai chegar um momento que o sistema não vai ser linear. Eu vou ter tensão, mas o eixo não vai... Porra, esse motor é bom, hein? Ó, eu tenho tensão. Se eu medir, eu vou ter tensão. Em teoria, o eixo tem que estar girando, mas ele não gira, ó, porque ele não consegue vencer os atritos, né? Se eu simulo esse modelo, né, ele não vai ter esse comportamento, porque esse é o comportamento de esterese, né? Ele só vai começar a mexer se eu aumentar um pouco mais a tensão, né? Daí ele vai começar a se comportar de maneira mais linear. Ó. E pode ver que é bem linear, né? Mas, de novo, vai chegar um momento que ele vai saturar. Tá, que eu não vou fazer isso, senão ele vai queimar, né? Mas se eu continuar aumentando a tensão, esse motor aqui, ele não vai chegar um momento que ele não vai conseguir girar mais rápido, entende? Então, esse comportamento não linear acontece até em modelos que têm uma certa linearidade, como o motor CC e a ímã permanente. Não tem como evitar a não linearidade dos sistemas, principalmente quando eu trabalho com
sinais com amplitudes muito grandes. Tá? Deixa eu voltar aqui para a câmera para me despedir. Então, basicamente, pessoal, por hoje era isso. Fiquem com esse tema de casa. Qualquer coisa, mandem uma mensagem lá pelo Teams. E era isso. Bons estudos. Até a próxima aula.